O Dia Mundial do Animal celebrou-se ontem, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais. É um dia para sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais e a preservação de todas as espécies, mostrar a importância dos animais na vida das pessoas e celebrar a vida animal em todas as suas vertentes. É sobre estes temas que vamos falar com a ativista Rita Silva, presidente da Associação Animal. Olá Rita, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco. Como é que se iniciou neste ativismo pró-animal? Na verdade, ou seja, a favor dos animais. Na verdade, eu cresci sempre, não só rodeada de animais, cresceu no campo, como não? também vivo no campo agora, mas não cresci no campo, cresci na praia, na verdade. Não só rodeada de animais, mas de pessoas preocupadas com os animais. Portanto, foi uma coisa que os meus pais sempre me passaram desde criança, a preocupação com os animais. Os meus pais sempre foram contra as touradas, sempre foram pessoas que protegeram cães e gatos, ou seja, muito preocupados. Os animais abandonados, sim, não é? Sim, O abandono sim. dos animais. A minha mãe sempre fez um trabalho não oficial, claro, mas de quando ainda nem se falava em esterilização de animais, em recolher cadelas da rua, por exemplo, para levar para esterilizar. Este tipo de coisas sempre me foram passadas desde criança pela minha família, especialmente a minha família mais próxima. Entretanto, a minha vida profissional tomou outro rumo e nunca pensei vir a trabalhar nesta área, mas desde há uma década a esta parte, em que comecei a trabalhar com animal num regime de part-time, ajudando com um projeto de educação, porque na altura eu trabalhava com crianças, comecei já a não conseguir fazer só part-time e comecei cada vez a ser mais ativa e comecei a ficar e depois no ano seguinte passei a fazer parte da direção da Animal e por aí fora e não me imagino a trabalhar sem ser pelos animais. Portanto, decidi dedicar há 10 anos atrás a minha vida aos animais e o meu trabalho aos animais e assim tem sido. Como é que, ou melhor, qual é que é o trabalho de uma ativista? Ou seja, acorda de manhã a pensar nos animais e a defender os animais ou não? Ou seja, a sua preocupação são os animais, não é? A cada instante. Quando vê uma situação desagradável quando vai na rua, não deixa de ser ativista, não deixa de se preocupar. Bem, na verdade, Mas Rita... sai de casa agora, sai Claro. do fim desta entrevista e chega ali ao fundo e vê alguém tratar mal um animal. Ajo Vai como agir. uma... Não só Como ajo cidadã. enquanto... Exatamente, era isso que eu queria dizer. Não só ajo enquanto responsável por uma instituição de proteção dos animais, mas em primeiríssima instância enquanto cidadã que se preocupa e Com os animais. com a obrigação moral de defender qualquer indivíduo, seja humano ou não, que esteja a ser vítima. Mas estou a fazer aqui uma parte. Qualquer um de nós, cidadãos, que se preocupa com os animais, é de alguma forma ativista. Pode ser. Quando nós falamos em ativismo, é alguém que é, como a própria palavra indica, Ativo. ativo E não na aquela defesa pessoa de... enfim, que só vai para as manifestações e que não necessariamente, não é? O Sim. ativista pode não aderir às manifestações Pode públicas, não aderir, é uma forma de Uma opção. ativismo, mas há imensas formas de ativismo. Agora, claro, quanto mais ativos formos, melhor. Agora, é importante também dizer que, e fica muito a ideia de que as pessoas que se preocupam com os animais não se preocupam com humanos, ou não se preocupam com mais nenhuma causa social. Isso não é verdade. Pois, toco aqui na ferida. Muitas vezes ouvimos dizer vocês preocupam-se com os animais abandonados, mas E não as se preocupam criancinhas, com as crianças sim. ou com as pessoas que estão abandonadas. Eu só posso falar por mim e pelas pessoas que me rodeiam. Não conheci ao longo dos anos um ou dois casos de pessoas que de facto demonstram não ter grande apreço por humanos. Mas não são pessoas com quem eu me dê, porque não tenho qualquer interesse em dar-me com alguém que não se preocupa Não com o respeita resto o do semelhante, mundo e não é? que não Claro. respeita exatamente. Nós somos em primeira instância animais e, portanto, quem defende os direitos dos animais defende os direitos de todos os animais, humanos e não humanos, e defende essencialmente os que não se podem defender a si próprios, os que não se podem representar a si próprios. Portanto, poderiam ser os idosos, ou as crianças, ou as pessoas com dificuldades, mas neste caso são os animais. Isso não significa que nós tenhamos somente que pensar numa área e não e descurar as outras todas. Simplesmente o meu trabalho e a minha área de intervenção é mais na dos animais não Como humanos. há pessoas que se dedicam mais aos humanos Aos direitos humanos, e menos aos exatamente. animais. Exatamente. Rita, ou seja, há pessoas que não gostam de animais, mas que não gostando de animais também não os hostilizam, ou seja, há pessoas que não gostam porque simplesmente não tiveram contacto. O não gostar de animais também não é necessariamente mau, sob este ponto de vista, desde que não trate mal os animais, não é? Exatamente. Ou seja, uma pessoa que vive na cidade, que toda a vida viveu na cidade, ou até mesmo no campo, mas que não teve acesso aos animais, eu conheço alguns casos, pode não gostar de animais. Ou melhor, é-lhe indiferente.
Repare, eu conheço pelo menos 2 pessoas que não têm ligação absolutamente nenhuma, por exemplo, não são como nós, que chegamos ao pé de um cão e de um gato e fazemos festinhas e tudo mais. São pessoas que, tal como eu, são veganas, portanto são integralmente vegetarianas, não comem, não vestem, não usam animais. No entanto, são incapazes de fazer uma festa a um cão ou um gato porque não sentem essa conexão. Ou seja, é um exemplo extremo daquilo que acabou de dizer. Nós não temos que gostar uns dos outros. Eu não tenho que gostar de si, não é? Eu Tem não que me conheço. respeitar. Exatamente. A minha obrigação moral é respeitá-lo, é tratá-lo com dignidade. Claro que, em legítima defesa, todos nós não fazemos ideia o que é que faríamos se alguém nos atacasse, seja quem for, um cão, ou um elefante ou um homem. Mas não é obrigatório, as pessoas não têm todas que ter cãezinhos e gatinhos em casa só porque gostam muito de animais e os respeitam e tudo. Não necessariamente. Na verdade, há muitas pessoas que pensam gostar de animais, que têm a casa cheia de animais até ao telhado, que vivem numa miséria, e isso não é gostar de animais. Isso é uma doença. Que é o chamado hoarding. Então, vamos perceber aqui, fazer aqui uma regra, digamos assim. Para se gostar de animais, ou melhor, uma definição, se calhar é a melhor definição da palavra. Quem gosta de animais, qual é que é o perfil? Ou seja, é aquele que trata bem os animais, é aquele que respeita os animais, porque acabou também de falar nesse caso, ou seja, há aquele que não tendo animais em casa, não tem afeto com os animais, gosta deles e respeita-os, mas depois também há aqueles que têm a casa ao telhado de cães e gatos e animais, mas que isso também são fracas condições para eles. Portanto, isso não é gostar dos animais. Exato. Portanto, nós definimos gostar de animais, qual é o padrão? É a pessoa que o respeita? Exatamente. Nós não falamos em gostar. Gostar é muito vago. É o respeitar. Porque é o respeitar, exatamente. Repare, eu não tenho grande simpatia por alguns répteis, por exemplo. Não tenho, não nutro simpatia. Exatamente, mas tenho-lhes o maior respeito e jamais, a não ser, mais uma vez, em legítima defesa, seria capaz de lhes fazer mal. Eu não desejo a morte a absolutamente ninguém, mas há pessoas das quais eu não gosto. Há animais dos quais com os quais eu não sinto até afinidade. Estamos a falar de uma variedade de animais, quer dizer... Justamente, quer dizer, eu não tenho grande simpatia por, como eu estava a dizer, por alguns répteis que me fazem impressão, ou animais dos quais eu tenho medo. Claro, se tivessem feito na jaula do leão, seguramente... Não, eu não me colocaria nessa situação. Aliás, até porque discordo do facto dos animais estarem enjaulados. Mas nós vamos pelo respeito. Nós não temos que gostar de animais. Nós não temos todos que gostar de animais. Ainda esta semana que passou, um indivíduo que é cronista escreveu uma crónica muito interessante do ponto de vista sociológico, mas bastante triste, que dizia que ele quer uma cidade sem cães, se faz favor. Eu não vou dar publicidade ao senhor, mas quer sem cães, porque os cães sujam, porque é horrível. Os que têm proprietários. Tem donos. Não, para toda a gente. Para toda a gente. Portanto, ele refere-se a animais com família, sem família. Ele quer uma cidade sem cães. E ele fala, pronto, porque tem medo de cães, fala nos dejetos dos cães. Tudo isto é a responsabilidade dos humanos. Os humanos é que têm que cuidar dos seus animais, mantendo-os na trela, não deixando os cães irem saltar para cima de toda a gente, porque de facto há pessoas que têm problemas e que têm medo e que não têm que estar assim incomodados. Como quem vai com crianças na rua, eu não tenho que estar a ser assediada pelas crianças. Claro. E quanto aos dejetos, isso tem a ver com a civilidade das pessoas. Até porque o animal é irracional. Não é irracional, isso é outra questão. Desde o início dos anos 50 que se acabou com essa teoria de que o que nos diferia dos outros animais era a racionalidade. Não há animais irracionais. Nós temos diferentes tipos de raciocínio, mas isso não significa que outros animais não tenham raciocínio. Nós é que tendemos a antropomorfizar. Claro, até porque há animais que nós percebemos que têm essa capacidade de perceber e de executar. Mas repare, eu não saberia ser uma galinha. Como uma galinha não sabe ser humano. Mas a nossa bitola é sempre a do humano, não é? É de sempre de comparar connosco. Mas pronto, dizia eu que, portanto, esta pessoa passou para os animais, portanto, para os cães neste caso, todo um ódio que sente em relação às pessoas incivilizadas, que de facto são, e que não limpam os dejetos dos seus animais da rua, que não têm esse cuidado, portanto, que não têm o cuidado de manter os seus animais acondicionados para não magoarem outras pessoas ou para não incomodarem outras pessoas. E os animais não têm culpa absolutamente nenhuma.
Eles existem tal como nós no mundo, pelas suas próprias razões, não pediram para ser domesticados, não pediram para estarem connosco. Nós chamamos a nós a sua proteção e devemos cumpri-la até à máxima extensão do possível, mas quer dizer, não é responsabilidade dele. O senhor tem todo o direito de não simpatizar com cães, mas daí a querer uma cidade ou um mundo livre, exato, extinguir animais, é uma coisa, além de profundamente fascista, é completamente irreal. Não faz sentido. Rita, vamos então falar agora um bocadinho da associação da qual pertence. Em que contexto é que nasceu esta associação animal e quais é que são os principais objetivos? A defesa dos animais é o primeiro, seguramente, não é? Porquê isto surgiu? A Animal nasceu há 18 anos. Já atingiu a maioridade? Já. No ano que passou, faz este ano 19. Embora eu só tenha começado a trabalhar há 10, a Animal já existe há 18, foi fundada por uma pessoa que se preocupava muito e que se preocupa muito com animais, foi fundada no Porto, portanto era uma associação muito local e regional. Depois passou, a partir de 2001, 2002, aqueles anos quentes de Barrancos, em que as coisas começaram a expandir-se um pouco mais, sim, começou a passar a ter um âmbito mais nacional e hoje é uma organização nacional com trabalho internacional também. Nós trabalhamos com muitas coligações internacionais. Portanto, a Animal tem vindo a crescer. A sua preocupação primeira é a defesa dos direitos fundamentais dos animais, da abolição de qualquer tipo de escravatura animal. Os maus tratos, não é? Sim, não só ativos quanto passivos, negligência ou omissão de cuidados. Nós trabalhamos... Ou seja, quando faz nos ativos e nos passivos, só para percebermos lá em casa, imagine, um animal que está numa jaula, para si é o ativo? É considerado? E o pode passivo ser será ativo. Eu, em minha casa, ter um cão que o trato mal, sem querer? Por exemplo, um animal que... Nós recebemos isto todos os dias. Ainda ontem à noite aconteceram 2 casos destes, em que eu recebi 2 e-mails distintos, mas foi muito curioso e é muito comum, em que as pessoas dizem: eu tenho um problema com o meu vizinho, ainda não o denunciei, porque pronto, não é maltratar, ele não maltrata o cão, mas eram 2 casos que são os casos que nós chamamos de caso varanda. De cães que vivem, na varanda, não é? Que nunca passeiam, que vivem na varanda sem qualquer acesso ao interior, onde defecam, onde urinam, ao sol, à chuva, muitas vezes um deles não tinha comida nem água, enfim, estes casos. E a pessoa dizia: pronto, ele não maltrata. O que é que a pessoa quer dizer com ele não maltrata? Quer dizer, ele não o espanca. Para as pessoas... Maltratar é espancar, não é? Exatamente, e isto vem muito também ainda daquele estigma que as pessoas têm da violência doméstica, que só há poucos anos passou a ser crime público, porque as pessoas tinham aquele problema de não vamos meter-nos entre marido e mulher. Até porque é uma coisa normal. Exato, é normal. Exato. O marido bate na mulher, eles é que sabem lá da casa deles, o homem bate no cão, a mulher bate no gato. Faz parte da cultura das pessoas, não é? Fazer parte da cultura. E nós queremos mudar esse sistema de coisas e esse paradigma. Rita, e como é que isto se muda? Ou seja... as autoridades estão preparadas para receber... Ou seja, tocou no caso, por exemplo, da violência doméstica. Sabemos que até há pouco, e ainda hoje em dia, muitas vezes as autoridades não estão aptas para receber esse tipo de queixas. Com os animais deve ser ainda pior. Ou seja, se eu vou à polícia e fazer a queixa, provavelmente... Riem-se na sua cara. Depende muito, tem que ser justo, depende muito, exatamente, da sensibilidade do indivíduo que está por detrás da farda. E há alguns casos, embora pouco comuns, em que há autoridades que são cooperantes, que depois, infelizmente, chegam a uma parte em que já não conseguem fazer mais porque os seus superiores depois não os deixam passar. Mas, em geral, as autoridades, a palavra de ordem é educação, educação, educação. Educação da população, quer da mais jovem à mais idosa, educação das autoridades, porque mesmo havendo a legislação muito ineficaz e muito omissa, ela existe. E nem sequer essa que existe é feita cumprir, porque as autoridades, muitas vezes, nós temos que explicar às autoridades que elas são autoridades com competência para agir. Elas têm que intervir. Claro, não é? E é importante, na educação que nós tentamos fazer da população, é importante que as pessoas percebam que sim, a negligência é um mau-trato, a omissão de cuidados é um mau-trato. Os maus tratos não são necessariamente ativos, não precisa de haver sangue. Porque, por exemplo, ninguém questiona, a não ser os aficionados das touradas, ninguém questiona que um touro está a sofrer porque está a ser estoqueado e está a sair sangue. Ou seja, as pessoas veem sangue e ficam compelidas a sentir pena daquele animal porque ele tem sangue. Mas um animal que está enjaulado a vida toda num circo, ou que está... Ou num apartamento, ou num apartamento, exatamente. Ou, por exemplo, pessoas que têm dezenas e dezenas de gatos em sítios mínimos porque acham que os gatos cabem em todo o lado.
isso é uma forma de maltrato também. São maus tratos diferentes, contudo, o sofrimento não tem comparação. Para aquele animal, aquilo é a pior experiência Isso é para como no humano. ele. Há doenças e doenças. Uma Exatamente. gripe não é igual Claro. a outra doença. A Rita, só recordar que estamos a falar então sobre os direitos dos animais, a propósito do Dia do Animal, com Rita Silva, Presidente da Associação Animal. A Rita tocou há bocadinho aqui, ainda agora, na questão das touradas. Muitas vezes há esse ativismo em relação às touradas, certo? Sim. E que é supostamente conhecido esta questão. Mas assistimos, por exemplo, nestas alturas, agora no inverno, às matanças do porco, nomeadamente mais para o Alentejo e para o norte do país. Isto também são verdadeiros espetáculos de morte, não é? Horríveis. E também costuma intervir nestas Sim, situações. sempre que é possível. Porque há legislação, infelizmente, repare, tal Os como a espetáculos de morte tauromaquia... penso que é proibido, não é? Sim, as touradas de morte, a não ser há um regime de exceção para Barrancos. Mas o espetáculo de morte dos animais não é proibido em Portugal. Ou seja, o a facto... morte na arena, sim. À exceção de, como a lei diz, pronto, neste caso é Barrancos, mas podia ter sido outra aldeola qualquer. O caso das matanças do porco é proibido também. Temos aqui uma coisa muito ténue. É curioso estarmos aqui muito perto da Direção-Geral de Veterinária, que nós chamamos de Direção-Geral de Incompetência, porque a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária decidiu piorar a legislação. Porque de antes nós conseguíamos fazer muito mais em relação às matanças do porco do que conseguimos fazer agora. Porque é proibido matar um porco, por exemplo, sem a presença do veterinário municipal, sem atordoamento eficaz, etc, etc. O que acontece agora é que... Era aquelas condições normais que se devia ter no matador do porco que nós depois Sim, consumimos... quem consome. A questão é que agora, e desde há uns anos atrás, desde que o consumo seja para a comunidade, portanto, desde que o consumo seja, que se prove que é ali só para a família, para a comunidade, ninguém vai fiscalizar. Ninguém quer saber. Muitas vezes o próprio veterinário municipal come. Mas as matanças animal públicas que são feitas, organizadas até por alguns municípios, sim, e são espetáculos ou seja, não é para a comunidade, é para muita gente, não é só para a família. Mas é considerado... Porque é para a comunidade, portanto, para aquela aldeia ou para aquela vila. Aquela povoação. Sim, aliás, até aconteceu numa junta, depois não aconteceu porque algumas pessoas que se insurgiram contra conseguiram proibir, mas aconteceu uma junta de freguesia cá em Lisboa, o ano passado, promoveu uma matança de porco. Enfim, há coisas assim surreais a acontecer. E depois há pessoas que matam animais em casa, que criam porcos e outros animais. Aliás, isso acontece com frequência e que os matam e ouve-se quer dizer, basta viver fora da cidade para se ouvir a agonia daqueles animais. Como é que se reeducam as pessoas? Porque isto faz parte da cultura das pessoas. É verdade. As touradas fazem parte da cultura das pessoas. Há países que, por exemplo, as touradas, enfim, não existem, não dizem nada às pessoas e desconhecem até. Só há 9 países no mundo em que elas existem. A matança do porco é uma coisa que é muito nossa, que é muito própria e de algumas regiões do país. Como é que se educa as pessoas a dizer, meus amigos, isto é sofrimento, vamos fazer uma coisa diferente, vamos reeducar as pessoas? Da mesma forma que se educaram as pessoas relativamente ao esclavagismo. Era perfeitamente natural. Eu vou dar o exemplo do Brasil, mas podíamos falar de outro lado qualquer. Muito. Exatamente. Dizia-se que os negros não tinham alma. Que não eram pessoas, que não eram humanos. E toda a gente acreditava nisso. Salvo 2 ou 3 criaturas que achavam que aquilo não fazia sentido nenhum. Que eram só 2 ou 3. Aliás, os grandes movimentos sociais e os movimentos que têm mudado o mundo são feitos de poucas pessoas, que depois se transformam em muitas pessoas e que depois ganham, não é? E, portanto, era ridículo para alguém que houvesse pessoas que eram contra a escravatura. Depois havia... gente que começava a fazer reuniões, ia educar, ia juntar pessoas, ia demonstrar que aquelas pessoas simplesmente tinham uma tez mais escura, mas que eram tão pessoas quanto as outras, e por aí fora. O mesmo aconteceu no movimento de libertação das mulheres, em que se achava que o homem que era superior à mulher, sim, não é? Que as mulheres eram inferiores para servir, exato, e para servir o marido. Portanto, ou o pai, e por aí fora. E foi com o tempo. E é um bocado indo buscar a teoria de Darwin da evolução das espécies, acaba por ser um bocadinho, passando a má analogia, mas é um bocadinho uma coisa que acontece ao longo dos anos. Portanto, as gerações vão se adaptando às novas realidades. Acredita que daqui a algumas gerações tudo isto irá terminar? Tenho a certeza. Não acredito, tenho a certeza que isso vai acontecer. Rita, vamos só falar aqui de um caso, o caso do Zico. Estamos a falar de um pitbull que alegadamente matou uma criança, não é? O tribunal mandou abater e depois houve a questão de solta-se o Zico, não se solta o Zico, depois é a questão de sabe-se o nome do cão, mas não sabe o nome da criança. Porquê é que este caso se tornou tão icónico e que foi um caso que vocês acompanharam de perto?
O Zico, que agora se chama Mandy. Mandy é diminutivo de Mandela. As pessoas ficaram chocadíssimas com o facto de nós termos chamado Mandela. O símbolo da liberdade, não é? Sim, a Animal explicou, e volta a explicar, que a Animal dá sempre a todos os animais que resgata nomes de ou humanos ou outros animais que nós queiramos homenagear. Portanto, não temos qualquer tipo de preconceito com isso. Isso não é um não assunto. Está a explicação. Exato, é um não assunto. Podia ser este cão, podia ser um cão qualquer com o mesmo nome. O Mandy é um cão que está neste momento a ser reabilitado, que está bastante bem. Tem um ou outro problema de saúde que será composto, mas que está bastante bem. Nós tivemos a sorte de ter tido uma juíza que olhou para a autópsia como devia ter olhado, e é curioso porque os mídia e muitas outras pessoas, mas isto sem querer culpar os mídia, mas de facto as parangonas de cão assassina criança não ajudam. Quando nós lemos a autópsia, a juíza leu a autópsia, e não há lá nada que diga que... Ou seja, o animal não atacou a criança e não foi por causa disso que a criança morreu? Não há nenhuma prova, não há nenhuma prova naquela autópsia que diga que aquela criança faleceu em consequência de um ataque de um canídeo. Mesmo. E repare, não é difícil numa autópsia verificar o tamanho de uns caninos de um canídeo e compará-los com eventuais mordidas que hajam em alguém. A criança, ataque, a única coisa que eu posso dizer, porque como imagina, por respeito à família e ao segredo de justiça, e não vamos posso entrar em detalhes. Neste caso, porque é um caso que enfim, já foi claro, a única coisa, e isto é público, é que a criança morreu de traumatismo crânioencefálico. Pelo que foi causado não sabemos, nem nunca, talvez nunca saberemos, não é? O caso continua, porque o Ministério Público processou a família por homicídio por negligência. A razão pela qual toda a gente sabe o nome do cão e não sabe o nome da criança, nós sabemos o nome da criança, os 3 nomes da criança, e nunca o mencionamos, nem mencionaremos, e isto é uma promessa que lhe faço, em público, por respeito à memória daquela criança e à família daquela criança, que nós não conseguimos sequer imaginar aquilo porque tem passado. Claro. Estamos a falar de uma mãe que levou o filho em braços para o hospital num estado quase terminal. Portanto, não... E uma perda de uma criança é seguramente também um drama horrível. Uma perda de um filho será seguramente um... Não quero sequer imaginar. Portanto, nós somos pessoas que... Também há vários de nós que têm filhos. Por acaso a nossa advogada tem um filho da mesma idade desta criança, repare, e aceitou defender este caso e defender este cão, porque é uma pessoa que vai além do preconceito, que viu além daquilo que as pessoas quiseram ver. É um animal que está a demonstrar no trabalho que está a fazer de reabilitação que não é um animal como qualquer outro que esteve já ao lado durante 8 meses, que tem muita energia e que precisa de a libertar e Rita, que a liberta da maneira correta. Nós estamos quase com muito autocontrole. Da nossa conversa, eu gostava de colocar também esta questão que é muito importante. Muitas vezes os animais têm essas atitudes, enfim, têm atitudes um bocadinho mais violentas, também por culpa dos próprios humanos, que os tratam mal, que os manipularam geneticamente, ou seja, esta coisa em alguns casos, de se cruzar raças, não é? Nós passamos a ter um animal que é uma mistura de 2 raças, não é? Repara, os humanos, o que é que decidiram fazer com os cães? Não foi só com os cães, mas agora falando dos cães. Decidiram manipulá-los, reproduzi-los para seu benefício. Um era porque pastoreava e eles queriam ajuda no pastoreio, o outro era porque... para guardar a casa, o outro era para atacar não sei quem, enfim... Tudo isto foram manipulações nossas, esta reprodução de animais. Nós vemos cães que não têm nariz, cães que têm problemas gravíssimos ao nível respiratório e cardíaco, porque não conseguem respirar em condições, mas porque estão na moda, então são fabricados. Isto é uma perversão completa da natureza, uma coisa completamente surreal e que seria absolutamente vista pelo mundo todo enquanto antiética se fosse com humanos. Mas como é com outros animais, só é vista como antiética pelos seus defensores. Quando estes cruzamentos, nós deixamos de saber que tipo de cão é que tem, no caso concreto o cão, pronto. Sim, é muito complicado. Ele tem misturado as várias características de várias é muito complicado. Espécies, não é? Contudo, como há humanos perigosos, há animais que são... Quer dizer, eu não me colocaria na boca de um tigre, não é? Porque sei melhor do que isso. Da mesma forma que, vamos ver, um cão ataca por variadíssimas razões. Um cão ataca por medo, por doença, defesa, por dor, por defesa, por
por várias razões. Como nós não sabemos. Nós ficamos isolados dentro de uma casa de 4 paredes ao fim de 4 ou 5 dias, também É atacamos. enlouquecemos. E não é só isso. Nós temos uma forma de comunicar diferente da de uma galinha, da de um cão, da de um porco. Cada um de nós tem uma forma diferente de mostrar que está aborrecido. E o cão tem essa também. Sim, e infelizmente a mordida de um cão Rita, é uma coisa... Nós estamos mesmo no final da nossa conversa. Aliás, centramos-nos muito aqui nos cães. Provavelmente é o animal de estimação que as pessoas mais têm e também... mais se identificam. E também mais casos, muitas vezes, de violência, para percebermos um bocadinho estas questões. E fica a promessa de voltarmos aqui a falar sobre este assunto, Obrigada. que na realidade isto esgotou-se muito rápido. No entanto, pedi-lhe que, e visto que estamos a ser ouvidos em todos os países de língua portuguesa, que rapidamente nos desse 2 ou 3 conselhos no sentido de sensibilizar as pessoas para esta causa dos animais, para a defesa dos animais. Porque é que eu tenho que defender os animais? Qual é a importância da defesa desta causa dos animais que vocês defendem, não é? A escritora e ativista Alice Walker disse que os animais existem pelas suas próprias razões, não existem para nos servir, tal como os negros não existem para servir os brancos, nem as mulheres para servir os homens. Pensem nisto. Os animais existem pelas suas próprias razões, eles estão no mundo pelas suas próprias razões. Todos nós temos um lugar no planeta e devemos respeitar os interesses, as características de cada uma das espécies que vivem neste planeta e de cada indivíduo dentro de cada espécie. Se as pessoas não podem viver com animais, não podem ter animais em casa, não tenham. Se querem ajudar, ajudem uma organização da vossa confiança, façam um voluntariado, façam donativos, o que quiserem. Mas se não podem ter animais, é preferível não ter a tê-los mal. De resto, não visitem espetáculos com animais, que são degradantes, que são indignificantes para aqueles animais. Procurem o mais possível informar-se. Agora, na era da internet, é tão mais fácil ficar a saber. Estejam sempre à vontade para nos contactar. Nós estamos em animal.org.pt. Temos um Facebook também. E os animais são nossos amigos, como se dizia assim como se dizia antigamente. No programa. Rita, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu. E iremos seguramente falar muito mais vezes sobre este assunto. Obrigada. Até porque os animais estão próximos de todos nós. Uns porque gostam mais, outros porque gostam menos, mas acabamos por ter esta convivência. Falamos então sobre os animais, a propósito do Dia do Animal, com Rita Silva, presidente da Animal.